Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Letícia e hoje eu vim aqui explicar para vocês o que é um arquétipo, como que se ativa um arquétipo, como que isso trabalha dentro da nossa mente, da nossa energia, tá bom? E vou também trazer como que eu ativo isso, né? Como que eu uso essa ferramenta no meu dia a dia para ter resultados na minha vida pessoal. Então, pra gente iniciar, assim como eu falei no vídeo da sereia, eu vou explicar pra vocês o que é um arquétipo, da onde vem esse conceito, tá? Pra quem não sabe, eu tô na minha área de domínio, então esse vídeo provavelmente vai ficar longo, porque eu curso psicologia, tá? E a abordagem, né, que eu escolhi pra trabalhar quando eu me formar daqui 2 aninhos, foi a abordagem junguiana, que fala, sim, trabalha com os arquétipos, que é um conceito que vem de Jung, né? Jung, ele fundou ali junto com um outro parceiro, se eu não me engano, mas ele fundou a psicologia junguiana, onde ele define 12 arquétipos primordiais que estão dentro da psique humana, tá dentro do inconsciente coletivo. O ser humano, ele possui uma herança inconsciente de informações. E cada ser humano possui dentro de si os arquétipos, né? Que é como se fosse um molde comportamental. Esse molde, dentro de cada ser humano, ele é preenchido com o que aquele ser humano tem de experiência, tem de conteúdo, né? Desde o dia que ele nasceu. Por isso que cada pessoa expressa um determinado arquétipo em um determinado período da vida dela de uma maneira muito única, tá? E aí a gente vai trabalhar essas características, essas vivências dentro do consultório. A função de um psicólogo, o exercício de um psicólogo com os arquétipos, ele é muito diferente do que a gente faz aqui na internet. Que a gente já não tá mais dentro de um consultório, a gente não tá falando da profissão do psicólogo em si. Então tem muito essa diferença, né? A gente traz essa ferramenta da psicologia e traz ela e aplica ela no mundo quântico, no mundo das energias, no mundo do esoterismo, do ocultismo, da magia. Então a gente usa essa ferramenta de uma maneira energética, para que a gente possa, nós mesmos, produzir os nossos resultados, tá bom? Então, se difere muito a maneira com que é usado um arquétipo por um profissional da psicologia e a maneira que um arquétipo é usado pelo pessoal do esoterismo, tá? Da quântica. Então, é bem diferente. Já vou deixar logo bem frisado aqui isso pra vocês, porque eu vejo muito comentário na internet dizendo que arquétipo não é isso. Arquétipo é da psicologia. Sim, é da psicologia, mas é usado de uma maneira totalmente diferente, tá bom? A gente trabalha isso de uma maneira muito diferente do que trabalha no mundo quântico das energias. Então, trazendo para o mundo quântico, para o pessoal do esoterismo aí, como que isso funciona? A gente vai fazer a conexão com o arquétipo através de imagens, através da visualização da imagem. A visualização, ela vai permitir que através dos seus olhos, a sua consciência receba novas ondas de informações. Essas novas ondas de informações, lembrando, tudo é energia. Tudo possui uma comunicação vibracional. Então, se eu olho para a imagem de um cachorro, a energia que o meu cérebro recebe é o que um cachorro simboliza. Fidelidade, companheirismo, alegria, né, proteção. Então, todas essas informações vão começar a ficar muito vivas dentro do meu cérebro, né? E a cada vez que eu olho para aquela imagem, que eu penso nas características daquela imagem, porque se conectar com o arquétipo é isso. É você se conectar com a imagem de maneira consciente. É eu olhar para a imagem, eu lembrar das características dela e pronto. Só esse impacto de informações vai te ajudar a gerar novas informações neurais, novas sinapses neurais, né? Que vai gerar um novo comportamento dentro de mim, que vai resultar também numa mudança no meu entorno, né? Então, por isso que fala, tudo começa de dentro, tudo começa pela mente, né? Para depois a sua realidade ser diferente.
Agora, como que a gente faz essa ativação, né? A gente vai pegar uma imagem do arquétipo que você tá escolhendo aí para vivenciar. E aí a gente já não se limita mais em 12 arquétipos. Tudo nessa vida é arquétipo. Um animal, uma cor, um personagem, seres mitológicos, seres místicos, objetos, tudo isso é um arquétipo porque tudo isso possui uma informação. Você olha para aquele objeto, você já sabe para que aquele objeto serve, o que ele vai fazer na sua vida, né? E aí você pega aquela característica para você conseguir produzir as coisas na sua vida de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo da chave. A chave é um arquétipo maravilhoso, super poderoso, porque a chave ela tem muitos significados e até profundos, né? Ela fala sobre você destravar novas maneiras de pensar, você destrava caminhos, você abre portas, você também fecha portas com ela. Então, toda vez que eu visualizar uma chave, todas essas informações vão impactar no meu cérebro. E a cada dia que vai passando, que eu vou visualizando aquela chave, mais fácil para mim vai ser ter um comportamento que a chave se alinhe, entende? Então eu começo a ficar menos resistente a encontrar saídas, a encontrar soluções, eu começo a fechar ciclos também com mais facilidade, né? Porque a energia da chave tá impactando tanto aqui dentro, tá gerando tanto uma nova energia dentro de mim que eu começo a agir de uma outra maneira, certo? Eu recebi um comentário também perguntando se era necessário fazer afirmações do tipo: eu ativo o arquétipo da chave. Gente, eu particularmente não gosto desse tipo de afirmação. Eu acho um pouco desnecessário, um pouco estranho. Eu não acho muito necessário, de fato, tá? Porque você não precisa ficar falando eu ativo o arquétipo da chave, de não sei o quê. É um pouco de perda de tempo. Só do fato de você estar olhando para aquilo e trazendo aquelas informações de maneira consciente, pensando nas informações que aquele arquétipo traz, você já está ativando, tá bom? Eu vejo as afirmações com um outro viés. Uma afirmação, você pode fazer uma afirmação positiva para você todo dia de manhã, todo dia antes de dormir, e deixar que a ativação do arquétipo ela aconteça pela visualização, tá bom? Então eu não acho necessário, eu não uso. Eu acho um pouco estranho também, pra ser bem sincera. Eu ativo o arquétipo da fada, da chave. Não. Usa essa afirmação positiva aí, por exemplo, eu tenho sorte, eu venço os meus medos, eu venço as minhas barreiras todos os dias quando eu acordo. Esse tipo de afirmação, ela vai ser mais efetiva, ela vai ter mais resultados do que você ficar falando que ativa o arquétipo da chave, tá bom? Mas isso é uma opinião pessoal. Vocês têm que entender também que quando a gente tá falando de energia, desse mundo mais quântico, você vai trabalhar muito com a sua individualidade, gente. Então, vão ter algumas ferramentas, vão ter alguns exercícios, né, energéticos, que vai se encaixar melhor com a sua pessoa, com a sua personalidade, com a sua natureza. Então, é muito importante vocês se conhecerem. O que você gosta de fazer? Você gosta de meditar? Porque uma das maneiras de se conectar a um arquétipo, a uma consciência arquetípica, é pela meditação. A meditação, sim, ela é muito eficaz para você ativar um arquétipo. Então, você gosta de meditar? Você pode fazer isso. Por exemplo, quando eu ativei o arquétipo do tigre, apareceu muitas meditações para mim, mas eu não gosto de meditar. Então, qual foi a minha maneira de me conectar com o tigre? Eu comecei a pesquisar muito sobre ele, tanto de maneira energética, né? Quais eram as características energéticas do tigre, mas também como que é a vida dele na natureza, como um animal mesmo. Como é que ele funciona, como é que é a caça do tigre, como é que é a rotina de um tigre. Então, tudo isso me traz novas informações. Isso sim é proveitoso, porque você está colhendo informações. Agora, você só ficar falando, eu ativo,
você não tá ativando nada. Porque o que faz a ativação acontecer é o colher informações. Então, mesmo que você esteja visualizando aquele arquétipo, não se esqueça de ir atrás de informações sobre ele, tá bom? Porque cada vez que você lê alguma coisa, cada vez que você assiste algum vídeo daquele arquétipo, você tá juntando conteúdo dentro de você. Isso sim é uma ativação consciente, tá? Então a gente tem a meditação, a gente tem a visualização, a gente tem a pesquisa, né, que é a coleta de informação. Gente, a pesquisa ela não pode ficar de fora, tá? Não pode. Se você é aquela pessoa, é um pouco preguiçosa, que quer ativar um arquétipo só olhando, olha, pode ser um pouco mais lento o seu processo, tá bom? Porque se a gente não coloca consciência numa ativação, ela não vai acontecer. Se acontecer, ela acontece de maneira inconsciente. E o inconsciente, ele é carregado de sombra, ele é carregado de probleminhas. Então, não te favorece, porque quando pensa que não, você já pode estar expressando a sombra do arquétipo, sem ter controle sobre aquilo, e aí vira um caos, tá? Lembrando, gente, arquétipo é uma ferramenta muito séria, porque isso vai mexer com a sua energia. E muitas vezes a gente vai atrás, por exemplo, de arquétipos fortes, como animais, como seres místicos. E esse tipo de arquétipo, eles têm uma consciência mais forte de energia. Porque, por exemplo, um animal é um ser vivo. Ele é um ser vivo na natureza. Um ser místico, ele é um ser místico. Então, ele tem uma pegada espiritual também. Por exemplo, quando eu fui ativar o arquétipo da fada, eu chamava a energia das fadas porque elas são os elementais da natureza. Elas são místicas. Então, eu não tô mexendo com um ser que ele não tem vida. Ele tem vida, tá? Então, ele impacta na minha vida também de uma forma muito mais profunda. Ela vai mexer na minha rotina, porque a fada, ela é um serzinho assim, brincalhão. Então, várias vezes, por exemplo, eu tô escutando música no aleatório no YouTube, ela escolhe uma música e bota pra tocar. Ela faz eu comprar coisas, mesmo que eu não perceba, é como se ela estivesse me induzindo a comprar coisas que tem a ver com a energia dela. E você não percebe, porque é um ser místico. Sabe, ela não tá aparecendo pra você no dia a dia, mas ela tá aqui, ó, do seu lado, sabe? Diferente de um arquétipo de objeto, como a chave. A chave, ela não tem uma consciência viva, ela é um objeto, ela tem uma função estabelecida e fixa. Então, ela já não vai mexer muito nas suas coisas, na sua vida, no seu cotidiano, mas ela também tem um poder muito forte, porque é um objeto que ele é essencial para o ser humano, ele tá no meio do ser humano há muitos e muitos anos. Então é uma consciência tipo aterrada, firme, é aquilo e pronto, sabe? Então tem muita diferença do tipo de arquétipo que você vai estar se conectando. Você tá com o arquétipo de um personagem, o personagem ele não tem uma vida real, mas ele foi criado por um ser humano. Aquele ser humano colocou intenções naquele desenho. Ele tem ele imaginou uma vida para aquele desenho. E a vida que aquele criador imaginou é aquilo que vai entrar na sua energia. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que ter um olhar muito atento. A gente tem que analisar todos os detalhes. Por exemplo, Eros e Psique aqui atrás é um arquétipo, tá? Eu não tô ativando eles de forma consciente. Eu já botei aqui no meu quarto porque eu falei assim, eu não quero ativar esse arquétipo de forma consciente. Eu quero deixar ele ali pra ele ir agindo no meu inconsciente mesmo, tá bom? Eu tô sentindo alguns efeitos muito lentos porque eu não tô fazendo isso de forma consciente. Então, às vezes eu percebo, nossa, Eros e Psique me trouxe isso aqui. Ah, tá trabalhando aquilo ali em mim. Mas tá ali agindo. Eu não quero me dar o trabalho
entendeu? De me conectar com eles agora. Então eu já deixei ali, mas tá agindo da mesma forma, tá? Só que um pouco mais lento e menos analisado por mim também. Então, gente, é complicado. Eros e Psique, eles saíram da mitologia grega, entende? Então, tem toda uma história dentro da mitologia e eu vou vivenciar essa história. Entende? Da minha maneira, dentro da minha rotina, dentro com as pessoas que me rodeiam, mas eu vou passar o mesmo padrãozinho comportamental que Eros e Psique passaram dentro daquela mitologia. Então, vocês estão entendendo? É um assunto, assim, muito vasto, gente. Então, às vezes eu fico até meio assim de me perder nas informações. É muito vasto. E tem que ter um mínimo de conhecimento para poder ativar um arquétipo. No meu dia a dia, na minha vida pessoal, como que eu faço, né, essa conexão? Eu sempre uso o meu telefone, meu celular, capa de bloqueio, plano de fundo, plano do WhatsApp. Eu também trabalho muito com as cartas dos meus baralhos, são repletos de arquétipos. Então, por exemplo, aqui atrás eu coloquei a carta da coruja. A carta da coruja. Eu trabalho com tarô, então eu gosto de ter intuição. A coruja, ela vê além do óbvio, ela vê no escuro. Eu também trabalho com ocultismo, então eu amo essa vibe, sabe? De animais noturnos, animais que enxergam no escuro, porque eu gosto realmente de enxergar a profundeza da pessoa no meu atendimento. Eu não gosto muito de coisas superficiais, né? Eu gosto muito de trabalhar com a escuridão das pessoas. Então a coruja, ela tá aqui na minha mesa já vai fazer uns 5 dias. E toda vez que eu sento na minha mesa, eu olho pra ela, eu percebo os detalhes dela, esse olhinho preto, sabe? Esse campo preto aqui atrás também, tudo me remete muito ao oculto. Eu enxergar o oculto, ver além do óbvio. Então, todo dia que eu sento na minha mesa, eu olho pra ela e eu penso nessas características. Ela é um arquétipo que eu tô ativando conscientemente, tá? E que tá, sim, me dando muito resultado. Já tá me dando resultado. Tem pouco tempo, então tô sentindo pouco efeito também. Mas é assim que funciona, galera. É assim que funciona. Outra forma também que eu uso no meu dia a dia são músicas, as bioquineses, ou bioquineses, né? Bioquineses, eu falo bioquineses. O que são as bioquineses, né? São áudios que contêm mensagens subliminais, ou seja, um áudio que dentro desse áudio existem algumas afirmações ocultas ali, que são enfiadas dentro daquela música, e você fica ouvindo, o seu cérebro ele tem a capacidade de decodificar, assim, essas mensagens subliminais que estão dentro daquele áudio, e isso também vai gerando os resultados daquele arquétipo, daquele áudio, tá? Eu gosto muito das bioquineses, eu sempre usei, sempre fui adepta, mesmo também que exista, né, uma grande polêmica envolvendo as bioquineses. Tem gente que fala que não funciona, que isso é placebo, né? Tem gente que fala que isso é perigoso para a saúde mental. Ok, gente, como eu disse, são ferramentas que trabalham muito a nossa individualidade. Então, nem tudo aquilo vai caber para você no seu dia a dia, na sua rotina, com a pessoa que você é, certo? Querendo ou não, gente, pra gente trabalhar no mundo das energias, no mundo quântico, pra gente trabalhar com os arquétipos, ela exige, essas ferramentas exigem sim uma crença da nossa parte, tá? Porque a crença, ela vai puxar a gente pra nossa mente. Aquilo que a minha mente acredita ser real, vai ser real na minha vida, sabe? Sabe aquela história de que a sua mente cria a sua realidade? É isso. A fé é isso, né? A fé é um pensamento, a fé é uma crença. A fé move montanhas quando você tem ela. Se você não tem fé, você não vai mover montanhas. Por isso que difere muito do processo terapêutico,
de um trabalho de um psicólogo, é muito diferente. A gente ali não vai te obrigar a acreditar em nada. Vocês entendem? Então, é um assunto assim polêmico, eu reconheço que é polêmico, mas a gente não pode ter muitas amarras para poder se conectar com o arquétipo. Não pode ter preconceito, não pode ficar naquela ideia de que isso é um placebo. Muita coisa pode ser um placebo na sua vida, sabe? A própria fé pode ser um placebo. Então a gente tem que ter um olhar muito crítico sobre as coisas. A gente tem que entender a individualidade das pessoas. O que aquela pessoa recebeu de alimento mental durante toda a sua vida. De repente você é alguém que estava inserido em uma família muito incrédula, ou então que acreditava só no que a religião passa pra você, e aí você já tem uma dificuldade de vir pro campo quântico, de acessar uma ferramenta mais mística. Isso acontece. É porque o misticismo não funciona? Não. É porque aqui a gente trabalha com mental, com energia, com o que você foi alimentado até aqui. Não é que não funciona, mas é que dependendo da pessoa, vai ter mais dificuldade. Entende? Então, eu uso sim a bioquinesis, nunca me fez mal, tá? Tenho sim muito resultado com bioquinesis, mas porque a minha mente é muito aberta também para receber essa ferramenta. Se a sua não é, se você sente dificuldade, se você se sente mal, não use, tá bom? Simplesmente não use. Use aquilo que você se sente bem. Mas eu tenho vontade de usar, quero me desconstruir, quero conseguir ter resultados com bioquinesis também. Comece a estudar sobre isso, da onde surgiu, como que funciona. Isso vai ajudar você a quebrar algumas barreiras mentais sobre o uso da bioquinesis. Gente, acho que essa é a ativação por imagem, os áudios, pesquisa. Pra mim não existe ativação de arquétipo sem pesquisa, porque é isso que vai alimentar a sua mente com aquele arquétipo. Então, é um trabalho em conjunto, a pesquisa e a visualização pra mim andam juntas. E chamar também, cultuar. Se for um arquétipo de deuses ou de seres místicos, eu também cultuo, eu chamo essas forças pra mim, pra dentro da minha casa, literalmente, tá? Gente, lembrando, eu trabalho com magia, então pra mim isso é muito comum, isso é muito normal, eu não tenho medo. Eu me conecto e chamo mesmo, vem trabalhar comigo, vem trabalhar na minha vida, na minha energia. E aí o resultado também tende a ser muito mais impactante, porque eu não tô usando aquilo como um ser inanimado, tô usando aquilo como um ser vivo, real, tá bom? Então, essas são as maneiras que eu uso pra ativar. Sobre ativar mais de um arquétipo ao mesmo tempo. Depende muito. Por exemplo, escolhi o arquétipo da sereia. É a sua primeira vez se conectando com a sereia? Se for, fica só com ela. Gente, meu cachorro já veio aqui desligar minha luz umas 3 vezes. Eu não aguento mais gravar esse vídeo. Por isso que eu tô me mexendo aqui. É a sua primeira vez com a sereia? Então, fica só com a sereia, por enquanto. Depois que você já estiver familiarizado com a sereia, pode colocar outro. Aí você vai observando um e outro, um e outro, um e outro. Mas eu sei que tem muita gente que tá iniciando agora, então eu não sou muito a favor, tá? Já tem uns 2-3 anos que eu me conecto com arquétipo, então eu sim uso mais de um ao mesmo tempo. Mas até eu tendo muito contato com essa ferramenta, tem arquétipo que eu vou conectar que tem que ser só ele, porque a energia dele é forte. É um pouco difícil de eu adentrar dependendo do arquétipo, então eu preciso só dele ali na minha capa, na minha cola. E aí quando eu me sinto mais aterrada dentro daquele arquétipo, eu boto outro junto, tá? Mas é um trabalho assim, minucioso, um trabalho de formiguinha, tem que ter paciência e pelo menos 10 a 15 dias pra você poder falar que está conectada, tá? Para quem é mais sensível, para quem já tem, por exemplo, mediunidade, sensibilidade desenvolvida, vocês podem sentir logo no primeiro, segundo, terceiro dia o efeito. Se você não tem, então no mínimo 21 dias, tá? É legal a gente vivenciar um arquétipo pelo menos 3 meses,
porque são ferramentas que dão muito, 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 muito resultado na nossa vida. Só que é um pouco difícil você ficar com a mesma energia 3 meses seguidos. Pelo menos eu sou muito ansiosa, minha mente tá sempre a 1 milhão por hora. Então, às vezes eu tenho essa dificuldade de ter constância no arquétipo. Mas como eu já trabalho minha sensibilidade, eu já vou me adiantando. Então, tá no 3º dia, eu já tô ali super naquela energia. Já tive todo um panorama do que aquele arquétipo pode fazer na minha vida. E aí eu que decido se eu vou ficar ou se eu já vou trocar. Tá? Mas assim, quanto mais habilidade você tem com energias, mais fácil, mais dinâmico vai ficando essa conexão, tá? Então, eu acho que é isso que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. É um assunto muito, muito vasto, gente. Eu não sei se eu falei tudo, não preparei roteiro, eu só queria vir aqui e, hablar com vocês. Deixem aí nos comentários se surgir mais alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa. Gosto muito da interação que eu tô tendo aqui no YouTube. Gente, vocês não têm noção, eu fico muito feliz quando vocês comentam, quando vocês interagem, me dão dicas também. Tô começando agora no YouTube, vocês sabem, então deixa o like de vocês, se inscrevem no canal, deixem um comentário pra me ajudar. E até a próxima, meus amores. Um beijo.